Meus irmãos, a paz do Senhor. Está feliz aí? Diga graças a Deus. Fica aqui minha palavra de agradecimento ao meu amigo, pastor Felipe, pelo honroso convite, poder participar do Aviva ADVEC aqui em Samambaia. Comigo está minha esposa, pastora Naira, minha filha Giovana, que vieram acompanhando-me esta noite. Seja Deus louvado pela vida de todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Eu vou pedir para você colocar-se de pé, por gentileza, e abrir a sua Bíblia nos Antigos Testamentos, livro do profeta Oséias. Depois de Daniel, antes de Joel, ou entre Daniel e Joel, está o profeta Oséias. Profeta Oséias. O último capítulo. Capítulo 14. Versículo 5. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Somente a parte A, o verso 5 do capítulo 14 do livro do profeta Oséias. Eu serei para Israel como o orvalho. Vou ler mais uma vez. Eu serei para Israel como o orvalho. Agora eu vou pedir para nós lermos juntos. Vou contar até 3 aí, vou imitar o pastor. No 3. Bom, eu não tinha falado ainda não, mas... 1, 2, 3. Eu serei para Israel como orvalho. Maravilha. Não, só até aí tá bom. Só até aí. Eu sei que vocês querem ler mais, ouvir mais, mas só essa expressão. Eu serei para Israel como o orvalho. Não tenho tanto conteúdo assim para continuar com os demais. Só nessa primeira parte aí. Sentem-se, por favor. Queridos, antes de falar a palavra de Deus, deixa eu dinheiro do jeito que você quiser. Quantos nesta noite vieram ouvir a palavra de Deus, diga amém. Eu fiquei pensando em algo que pudesse falar com vocês na noite de hoje, na abertura da conferência Aviva ADVEC. E dentre as muitas coisas que pensei, como costumamos dizer na minha terra, eu fiquei matutando em algo para comunicar com vocês na noite de hoje, e esse texto desceu ao meu coração. Oséias, capítulo 14, versículo 5. Eu serei para Israel como o orvalho. Ego quasi ro Israeli. Eu serei para Israel como o orvalho. Palavras de Deus voltadas para uma nação que havia quebrado princípios e alianças. Eles enveredaram-se pelo caminho da apostasia, adorando deuses falsos, traindo o Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus que havia criado-os, cuidado deles e protegido todos eles. Esse povo quebra a aliança com Deus. Se você fizer um apanhado no livro de Oséias, você vai descobrir algo muito interessante. Em todo tempo, através do modus operandi de Deus, que é até um tanto estranho no livro de Oséias. Quem conhece o livro de Oséias sabe. É por isso que o livro de Oséias, para uns, é alvo de algumas controvérsias, porque Deus vai usar o casamento de um profeta, aquela história toda que envolve aquele profeta que Deus manda ele casar-se com uma mulher de prostituições, a mulher deixa ele, Deus diz, vai lá e casa e traz ela de novo. Tudo isso era Deus gritando para Israel e dizendo, vocês me deixaram, vocês me traíram, vocês deram as costas para mim, mas eu não desisto de vocês. A tônica, a máxima do livro de Oséias é o grande amor de Deus.
o infinito amor de Deus, o sacrificial amor de Deus, o perseverante amor de Deus, o fiel amor de Deus, o amor que jamais desiste. Quando você chega no capítulo 14, do verso 1 até o 4, você vai ver Deus dizendo: vocês pecaram, vocês precisam voltar, vocês precisam arrepender-se dos pecados de vocês. Se vocês se arrependerem, eu usarei de misericórdia para vocês, mas eu não quero um arrependimento só através de sacrifícios, liturgia, não, tradicionalismo não. Eu quero que vocês tragam um arrependimento de coração. Eu quero uma entrega, eu quero uma rendição, eu quero uma verdade, eu não quero uma falácia, eu quero que haja um arrependimento verdadeiro. Aí Deus diz assim: se vocês se arrependerem, eu me voltarei para vocês e serei para Israel como orvalho. Interessante que Deus começa dizendo: serei, eu lhes prometo. Deus começa fazendo uma promessa. A nação de Israel sempre esteve debaixo de uma promessa. Aqui está o segredo de uma nação. O segredo da nação de Israel não é a história, porque se dependesse só da história, eles teriam sido destruídos e varridos da face da terra. O povo de Deus não vive de história. O povo de Deus não é sustentado por uma história. O povo de Deus está debaixo de uma promessa. Quem aí tem uma promessa? Levante a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Promessa de Deus está no grau de infalibilidade. Não mofa, não enferruja e o rato não rói. Se Deus fez uma promessa para você, fique tranquilo, vai dormir tranquilo, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Números 23 e 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falando Deus, não acontecerá, e prometendo Deus, não se cumprirá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 8 e versículo 56, está escrito: bendito seja o Deus que deu repouso a Israel, porque toda boa palavra que Ele falou à sua casa, nenhuma caiu por terra, e toda promessa que Ele fez, Ele a cumpriu. Salmo 119, versículo 172 está escrito: alegro-me mais nas tuas promessas do que quem achou grandes tesouros. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, mediante todas as suas promessas. Quando Paulo falou sobre Abrão na carta dele aos Romanos, no capítulo 4 e verso 20, Paulo disse: Abrão não duvidou por incredulidade da promessa, antes fortificou-se dando glória a Deus. Capítulo 4 e verso 21, porque estava plenamente convicto de que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Hebreus capítulo 10 e verso 36, mas vós tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Hebreus 10 e 23 é o texto áureo. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, porque o que fez a promessa não é fraco, Ele é forte, não é homem, Ele é Deus, não é de baixo, Ele é de cima. O que fez a promessa, Ele é fiel. Deixa eu ver quem tem uma promessa. Vai dormir tranquilo, Ele cumprirá. Israel, mesmo tendo pecado contra Deus, dado as costas para Deus, eles estão debaixo de uma promessa. E a promessa é: serei para vocês como, linguagem de símile,
linguagem comparativa. De vez em quando você vai ver na Bíblia Deus usando coisas para assemelhar-se, para que através daquela semelhança nós tiremos lições, venhamos aprender coisas extraordinárias. Aqui, Deus vai usar para Israel, para assemelhar-se à figura do orvalho. Por quê, pastor? Eu descobri alguns detalhes nisso aqui. Por que que Deus está dizendo, serei como o orvalho? Nós estamos falando de uma nação que pecou, que transgrediu, que foi roubada e que foi saqueada. Agora escute isso aqui, o solo de Israel, ele durante o dia, ele é aquecido por um calor de 50 graus Celsius, com sensação térmica de 70 graus, é temperatura, é calor que só perde para a terra da minha esposa lá no Piauí. Mas tirando isso aí, meu irmão, é quente demais. Um calor de 50 graus, com a sensação térmica de 70, faz sabe o que? Resseca o solo, suga o solo, racha o solo e torna o solo improdutivo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu serei como o orvalho, por quê? Porque quando o orvalho desce na terra, pastor Felipe, por mais que a terra esteja rachada, sugada, ressecada e improdutiva, o orvalho vai regar a terra, devolver a umidade da terra, e o ofício do orvalho é: vou mudar o ambiente e vocês voltarão a serem produtivos outra vez. Sabe o que é que Deus está dizendo? Vocês estão como um solo rachado, sugado, ressecado, improdutivo, mas eu serei como orvalho, descerei sobre vocês e vou devolver para vocês o que vocês perderam, o que foi roubado de vocês virá outra vez. Aleluia! Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, através desta palavra, comunica-se com corações que chegaram aqui esta noite e assemelham-se ao solo de Israel, ressecados, sugados, roubados, aleluia, improdutivos. Talvez você já pensou, será que um dia eu voltarei a ser quem eu era? Essa conferência é exatamente para trazer de volta o que você perdeu, porque a palavra avivamento vem do latim revivare, trazer de volta o brilho que se perdeu. E esta noite a conferência começa com Deus dizendo: o orvalho vai descer no terreno da tua existência e você vai receber de volta. Deixa eu ver se quem crê nesta palavra, deixa eu ver se tem pelo menos uma aqui que toma posse desta palavra. Vai devolver, vai restaurar, vai renovar, você vai voltar a ser o que era. Se prepare para um tempo de renovo. Aleluia, aleluia. O orvalho ele desce com estes propósitos: trazer de volta a umidade que o solo perdeu. O solo estava ressecado, mas agora é devolvida a umidade. O solo tornará a produzir novamente e deixará de ser ressecado. Outra coisa interessante que eu aprendo com o orvalho. O orvalho, por exemplo, ele é parecido com a chuva em alguns aspectos. Noutros, ele difere da chuva. Por exemplo, antes da chuva descer, ela manda avisar, ela envia sinais. A chuva é sempre precedida por alguns sinais. Eu fui criado com os meus avós, e eu me lembro que a minha avó, de vez em quando, ela olhava para o tempo e dizia: vai chover tal hora. E na maioria das vezes, a chuva descia. E eu ficava me perguntando, mas será o Benedito, como é que ela sabe que vai chover? E na maioria das vezes que ela fala, a chuva desce. Aí eu perguntei para ela: como que a senhora sabe que vai chover? Ela disse: meu filho, é muito fácil. Antes da chuva descer,
o tempo muda, geralmente escurece o tempo, tem trovões, fica repanguelejando antes da chuva descer. Então tem sinais que são precedidos a chuva é precedida por sinais. Só que tem um detalhe, às vezes a chuva dá sinais de que vai descer e não desce. Já viu o sistema meteorológico avisar que vai descer uma forte chuva e não descer chuva, coisa nenhuma? Porque Deus disse: eu serei como o orvalho. O orvalho não manda avisar, não é precedido por sinais, mas o orvalho nunca falha. Aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo? Vai ter momentos da sua vida, Israel, que eu sou um Deus de verdade e de sinceridade. Eu não sou semelhante aos falsos deuses que fizeram inúmeras promessas e mentiram. Eu sou Deus fiel. Um dos atributos de Deus é fidelidade. Se Deus disser vou fazer, vai fazer. Se Deus disser sim, é sim. Se Deus disser não, é não. Se Deus disser espera, é para esperar. Agora Deus está dizendo, sabe o que? Vai ter momentos que você não vai ver nada, não vai ouvir nada e não vai sentir nada, mas eu não vou falhar. Louvado seja o nome do Senhor. A maior prova de fé é quando você não vê nada, não sente nada e não percebe nada, mas Deus está dizendo: eu nunca vou falhar na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou pregando nesta noite para pessoas que por esses dias disse: faz tempo que Deus não fala comigo. Engano seu. Quando amanhece o dia que você acorda, Deus já está falando contigo e dizendo: olha a minha misericórdia aí, olha a minha graça aí, olha o meu amor aí, eu estou te dando a possibilidade de você viver mais um dia. Pastor, mas eu quero ouvir a voz de Deus bradar. É só ler a Bíblia que Ele vai falar com você todos os dias. Você serve a um Deus fiel. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga: fica tranquilo, Deus nunca perdeu você de vista. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca perdeu você de vista. 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 Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não te queimará. Ele nunca perdeu você de vista. Você sabe qual é o problema nosso? É que nós achamos que Deus só está se tiver barulho. Nós associamos muito a presença de Deus a barulho. Nós condicionamos. Ah, não teve muito barulho não, então não teve unção, não teve a presença de Deus. Engano. Guarda essa palavra. Deus muitas vezes ministra no silêncio. Aleluia. Vocês se lembram de Elias na caverna? Elias esquecido na caverna, esquecido pelos amigos, esquecido pelos admiradores, esquecido pelos seguidores, porque os amigos da conveniência, os seguidores e os admiradores só querem você se você tiver milhões de seguidores. Se você tiver um problema, eles esquecem você. Por exemplo, ninguém quer endereço de caverna. Eu não vejo ninguém procurando o endereço da caverna em que Elias estava, mas Deus sabia qual era a caverna que Elias estava, e Deus disse: vou visitar Elias lá na caverna. Eu tenho uma notícia para dar a você: Deus conhece o endereço da sua caverna. Deus nunca perdeu você de vista, e Deus resolve ir lá. Diz a Bíblia que teve um terremoto muito grande. Elias pensou: terremoto é Deus. A Bíblia diz: e Deus não estava no terremoto. Depois teve fogo. Elias falou: se é fogo, já vi alguém dizendo, se tem fogo, tem Deus. Nem todo fogo vem de Deus e tem Deus. Tem muito fogo por aí que é fogo estranho. Então Deus não estava no barulho, Deus não estava no fogo. Aí a Bíblia diz assim: e eis que fez-se um cício, uma marolinha, um ventinho que mal balança uma folha. A Bíblia diz assim: Deus estava
estava naquele vento. Se você parar para dar atenção aos minimórios, aos mínimos detalhes, às coisas simples, o problema nosso é que nós nos impressionamos com tamanho, com portfólio, com grandeza humana, com estereótipo, e às vezes Deus está dizendo: eu quero falar com você pelos mínimos, eu quero falar com você pela simplicidade. É só você parar para analisar que Deus fala conosco nos mínimos detalhes. Guarde essa palavra que eu vou repeti-la: Deus ministra no silêncio. Quando Deus disse: serei como orvalho, Deus estava dizendo: vai ter momentos que você não vai ver nada, mas eu estarei lá. Vai ter momentos que você não vai sentir nada, mas eu estarei lá. Vai ter momentos que você não vai, aleluia, ver ou receber nada, mas eu estarei lá. Por que Deus disse: eu serei como orvalho? Já está provado que a hora em que o orvalho desce é quando a noite fica mais escura e mais fria. Deixa eu repetir. O horário exato do orvalho descer é quando a noite está mais escura e mais fria. É na intensidade das trevas. É quando a situação fica mais complicada. É quando o negócio mais se agrava. É quando alguém diz assim: não tem mais jeito, acabou, é irrevogável, é irreversível, já foi transitado e julgado, não cabe mais apelação. É quando alguém diz: desiste, não há mais o que fazer. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou chegar quando ninguém conseguir mais chegar. Eu vou fazer quando todas as esperanças cessarem. Eu vou trabalhar na sua vida quando a medicina disser não tem mais jeito, quando a justiça disser não há mais solução, quando os teus amigos disserem é caso perdido. É aí que eu vou chegar, para que meu nome seja glorificado na sua vida. Você já deve ter feito essa pergunta. A pergunta que talvez Jairo fez. Jairo estava indo, foi em busca de Jesus. Jairo, na verdade, ele se expôs. O cara era príncipe da sinagoga, responsável pelo culto. Quando ele se prostra diante de Jesus, ele quebra os paradigmas da religião. Em outras palavras, ele trai a religião, ele se expõe. Jesus disse o que para Jairo? Quando ele disse: Senhor, eu já procurei todas as soluções, não encontrei. Me disseram que eu deveria te procurar. A minha filha está com problemas. Jesus olhou para Jairo e disse o quê? Eu irei contigo na tua casa. Jairo está indo. Mas aparece lá no capítulo 5 de Marcos, a partir do verso 25, uma mulher que para a multidão sem falar uma palavra. Imagina se aquela mulher tivesse falado, sem dizer nada. Aquela mulher para a multidão parou, houve aquele burburinho todo lá. Aí chega o portador da má notícia. Portador da má notícia é rápido, é ligeiro, é veloz. Chega até Jesus e diz assim, chega até Jairo, perdão, e diz: Jairo, tu perdeu teu tempo, tu se expôs de graça, não me incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Em outras palavras, o mal venceu o bem, a morte venceu a vida. Não adiantou nada tu estar aqui, tu perdeu teu tempo. Eu fico imaginando que quando Jesus estava indo, Jairo olhava para o relógio, vocês estão entendendo? Olhava para o relógio e dizia: está demorando demais, se ele demorar mais, talvez a minha filha morra. Imagina alguém trazendo o que parece ser a última palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem tem a última palavra na sua vida não é o portador da má notícia. Quem tem a última palavra na sua vida não são as circunstâncias. Quem tem a última palavra na sua vida não é o diabo, nem os demônios. A última palavra vem do dono da sua vida. Ele tem a última palavra. Se ele não deu a última palavra, ainda fica tranquilo, descansa o seu coração. Mas pastor Adriano, por que ele não chegou na casa de Jairo
Jairo, no tempo de Jairo, porque se ele tivesse chegado no tempo de Jairo, ele tinha só curado uma enfermidade. Ele não queria ir para a casa de Jairo curar uma enfermidade. Parece que eu estou vendo ele dizer: Jairo, porque te afliges? Se eu for na tua casa agora, o testemunho vai ser de uma enfermidade curada, mas eu vou levar um testemunho para a tua casa, não de uma enfermidade, mas de um morto que vai ressuscitar para a vida. Ei, para de reclamar porque Jesus não fez ainda, porque Jesus não foi ainda, é porque Ele está preparando algo extraordinário, com testemunho extraordinário. Deixa eu ver se eu estou pregando para quem crê. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado aí, por gentileza, por obséquio, por favor, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado. Colocou a mão no ombro dessa pessoa, diga para ela: vai ser maior do que você imagina, vai ser maior do que você pensa, vai superar tuas expectativas, Ele vai te dar além do que você está pedindo ou pensando. Ele vai chegar na hora mais complicada. Ei, Israel, eu serei como orvalho, eu vou descer quando a noite estiver mais escura e mais fria. É aí que eu chego, é aí que eu faço, é aí que eu abro, é aí que eu levanto, é aí que eu mudo, é aí que o milagre vai acontecer. Aleluia, aleluia. Quando eu olho para Deus, o próprio Deus dizendo: serei para Israel como orvalho, eu começo a perceber Deus falando coisas para Israel, usando uma linguagem de metáfora. Olhem para o orvalho. Do jeito que acontece aqui, eu serei com vocês. Outra curiosidade sobre o orvalho: o orvalho não vem de baixo, não vem da frente, nem de trás, nem dos lados. Deuteronômio capítulo 33 e verso 13. Como o orvalho que desce do céu. Aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo? Vocês tiveram experiências com coisas de baixo, enganosas, mentirosas, só destruir. Olha como é que vocês estão acabados, porque procuraram experiências de baixo. Mas vocês irão ter uma experiência com algo de cima. Aleluia. Salmo 121 e verso 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, de cima, do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, aleluia! Provérbios 21 e 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a nossa vitória. Tiago capítulo 1 e verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo das alturas, do Pai das luzes, em quem não há dúvida, nem sombra de variação. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som, como que de um vento veemente, impetuoso, que desceu do céu e encheu toda a casa. Deixa eu liberar uma palavra para você. Até terminar 2025, você vai procurar o pastor Felipe e vai dizer: deixa eu contar um testemunho, pastor. Quando você contar, ele vai perguntar: como é que foi isso? Você vai dizer: veio de cima, veio do alto, é coisa sobrenatural. Você vai contar um testemunho que é de algo que Deus vai fazer na sua vida de cima. Pastor, mas o juiz sancionou aqui embaixo, mas o decreto veio de cima. Pastor, mas a chave eu virei aqui embaixo, mas a ordem veio de cima. Pastor, mas foi aqui embaixo, mas foi liberado lá em cima. Foi liberado lá em cima. Vem do alto, vem do alto, vem do alto, milagre que você está esperando. Aleluia. Já estou terminando, escute isso aqui. Pastor Felipe falou para mim que eu podia ir até 11h30, mas eu não vou fazer isso com vocês. Pode ficar tranquilo, eu já estou terminando. Pastor Adriano, o que era que Deus estava dizendo quando disse: serei como o orvalho? O orvalho muda o ambiente, o orvalho não manda avisar,
mas não falha. O orvalho vem à noite, o orvalho vem de cima. Eu aprendi outra coisa: o orvalho não vem para um grupinho só, o orvalho vem para todos. Me ajuda. O orvalho vem para pode estremecer aqui, pastor Felipe. O orvalho vem para aleluia. O orvalho vem para todos. Sabe o que é que eu acho interessante? O orvalho que molha o teto da mansão é o orvalho que molha o teto da choupana. O orvalho que molha a roseira, a orquídea, a mais valiosa, é o orvalho que desce sobre o espinheiro mais desprezível. Bendito seja o nome do Senhor. O orvalho que desce no pico do monte é o orvalho que encharca o vale. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A minha palavra nesta noite é: fica tranquilo, o orvalho vai encher toda a tua casa, vai molhar toda a tua casa. É para todos, é para você, é para seu filho, é para você, é para seu marido, é para você, é para o seu parente, é para você, é para aquele que você está orando por ele. Ninguém ficará de fora. Ei, o orvalho da bênção é para todos, o orvalho do milagre é para todos, o orvalho do renovo é para todos, o orvalho da restituição é para todos, o orvalho da cura é para todos, o orvalho é para todos. Você se lembra do Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, autoridade, sobre a barba de Arão, maturidade, sobre a orla de Arão. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Hermon, montes de Sião, Monte Hermon, 2.800 metros de altura, o mais alto daquela cordilheira. Os montes de Sião, além de estarem espalhados, alguns deles a uma distância de 407 quilômetros do Hermon, são os menores. Mas o que é que o salmista está dizendo? É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Pastor, como é que acontece isso? Quando o Hermon começa a sofrer o fenômeno do degelo, ele começa a espalhar orvalho ao redor dele. Até aí tudo bem. Mas como é que chega o orvalho até os montes de Sião? Já está provado que um vento norte sopra na costa do Monte Hermon e começa a levar o orvalho. Funciona mais ou menos assim: o vento sopra, aí tem orvalho aqui, tem orvalho ali, tem orvalho lá, tem orvalho acolá. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que Deus está dizendo? O meu vento vai soprar e ninguém ficará sem ser alcançado pelo orvalho. Teu filho, eu não sei onde ele está agora, mas o orvalho está indo lá. A bênção do Senhor vai lá. A tua casa será alcançada por este orvalho. Deixa eu ver se eu estou pregando pelo menos para um que acredita nesta palavra esta noite. Ninguém ficará de fora. É para todos. Aleluia. Deixa eu falar isso olhando para você. Ninguém ficará de fora. Ninguém ficará de fora. Ninguém ficará de fora. Ninguém ficará de fora. A promessa do Senhor é para todos. Eu alcançarei todos, vou envolver todos, vou chamar todos, vou abençoar todos, vou tocar em todos. Bendito seja o nome do Senhor. Serei para Israel como o orvalho. Os beduínos, pastores do deserto, quando eles falam sobre o orvalho, eles dão um testemunho extraordinário. Eles dizem que quando amanhece o dia, que eles abrem suas tendas. A primeira visão que eles têm é com a relva, e toda ela está encharcada com o orvalho. E quando eles se voltam para suas tendas, a tenda está tão molhada, que a impressão que se teve é que choveu orvalho a noite inteira de forma copiosa. E não foi, porque o orvalho desce em gotículas. Só que tem um detalhe: são gotas constantes, são gotas ininterruptas, são gotas que não
param. São gotas que não cessam. Deixa eu profetizar isso aqui sobre a sua vida. São gotas, aleluia, que não param. São gotas incessantes. São gotas que não cessam. Vai ser sem parar. É por isso que vai gerar abundância na sua vida. O orvalho é em abundância. Ei, você não serve a um Deus de ninharia. Você não serve a um Deus de migalha. Você não serve a um Deus de porcentagenzinha. Lembra do Salmo 23 e verso 5? Ungis a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Lucas 6 e 38. Dai ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Gênesis 26 e 12. E semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Se prepare para viver a abundância de Deus na sua vida. O que Deus está dizendo quando disse serei como orvalho será em abundância. Vocês viverão a abundância. Se você pegar Deuteronômio capítulo 28 e verso 1. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor e tiverdes o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todos os povos da terra. Deuteronômio capítulo 28 e verso 2. Se ouvirdes a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Do verso 3 até o verso 14 ele diz assim: bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendita o entrar, bendita o sair, bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e a cria dos teus animais. O Senhor teu Deus ordenará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo aquilo onde puser a tua mão, na terra que o Senhor te deu por herança. Os teus inimigos vieram por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença, diz o Senhor. Eu abrirei o céu, o seu bom tesouro, mandarei chuva sobre a terra, te tirarei de cauda, te colocarei por cabeça, e emprestarás a muitos e não tomarás emprestado, se ouvirdes a voz do Senhor e guardardes os seus mandamentos, será em abundância. Só quem crê que será em abundância vai ficando de pé agora e glorificando o nome de Jesus neste lugar. Eu serei como orvalho.